Vocês guardaram a calculadora? Pega de volta. Não, estou brincando. Misericórdia. Mas olha, irmãos, vocês não têm ideia da minha alegria com essa aula que o pastor André nos deu. Pela relevância desse material. Talvez vocês não tenham compreendido tudo. Eu mesmo me esforcei ali, estava fundindo a cabeça junto com a minha esposa e outros, né? Mas isso vai ficar gravado no canal da igreja. E esse material, vocês terão aí uma ferramenta, literalmente. Porque tem pessoas aí fora que inteligentemente questionam essa doutrina. O que o pastor Flores ajudou aqui, vou tentar simplificar, é fixar um prego numa profecia que é a espinha dorsal da nossa igreja. O prego é a morte de Cristo na cruz. Dali para frente e dali para trás, todas as datas fecham. Porque você provou que Jesus morreu exatamente no ano 31, conforme a profecia de Daniel 8,14 e Daniel 9, 24 a 27, anunciavam. Na data exata, na plenitude dos tempos, Jesus morreu. Dali para trás você consegue comprovar que 457 é de fato a data profética do início da profecia. E dali para frente você consegue comprovar que 1844 é de fato o início do juízo investigativo no santuário celestial. O que ele fez foi usar um outro recurso. Nós temos a história, né, os relatos de Artaxerxes, o decreto e tudo mais. Nós temos relatos históricos de autores até não cristãos que falaram da morte de Cristo. Mas o que ele fez agora foi usar a astronomia, que é uma ciência exata. É matemática pura, vocês viram, né? Até casas decimais para trás ali, várias, né? É a matemática simplesmente comprovando aquilo que a profecia e a história já diziam. Então vocês têm agora esse vídeo, acho que vai ser recortado depois e postado como uma parte, né? Esse vídeo, ele passa a ser uma ferramenta. Eu li o livro do irmão Juarez faz uns 20 anos. E fazia tempo que eu esperava que um pastor comprasse essa briga, essa boa briga, e pudesse expor isso para a igreja. E a gente acabou de ver isso acontecer hoje, né? Pensa, o livro do irmão Juarez está em inglês. É matemática com inglês junto. Pastor, parabéns, louvado seja Deus, né? É um livro árido. Ele fez aqui uma exposição breve e didática, com tela e tudo mais. O livro é árido, é pesado. Conheço poucos que leram esse livro. E agora o pastor André Flores está popularizando um trabalho monumental de um irmão nosso que trabalhava como tradutor juramentado, irmão Juarez Carvalho. É um legado, é um material tremendamente importante e rico para a igreja. Então, fica a dica. O vídeo estará disponível e você pode encaminhar para pessoas que são mais questionadoras. Alguns vão criticar quando você ensinar esse assunto. Ah, mas quem consegue provar que realmente foi 457? Como é que você consegue provar para mim que realmente essa profecia, as datas, né, são precisas e tudo mais? Se você estiver disposto a queimar a cabeça um pouquinho, né, e pensar um pouco além fora da caixa, eu vou te mandar um vídeo aqui, ó, do pastor André Flores. E aí a pessoa vai assistir com ela e o Espírito Santo, né? Com a calculadora junto, né? É um estudo avançado, usando a astronomia como ferramenta. Louvado seja Deus por isso, né? O que vocês viram aqui hoje foi, eu diria assim, um marco histórico. Um marco histórico. Um pastor comprou a ideia. Louvado seja Deus. Eu nunca tive tempo para isso. E eu acho que não teria condições. Eu não sou de exatas. Eu sempre fui, tanto que eu estou na CPB trabalhando com texto. E eu acho que o pastor André é bom em matemática. Pelo jeito, né? Queridos, eu quero fazer uma breve reflexão, né, para a gente encerrar o nosso dia. Nós tivemos aqui louvor, tivemos aqui estudos proféticos, pregação da palavra, matemática. O que mais que a gente não teve hoje, né? Tivemos muita bênção aqui. E eu quero encerrar com uma reflexão a respeito de um capítulo, não é Apocalipse. Se quiser até tirar da tela, eu mudei de ideia. Por que eu mudei de ideia? Porque faltou luz. E esse apagão me fez lembrar de duas ocasiões que eu nunca esqueço, assim, marcaram a minha vida. Uma foi quando ainda éramos namorados, né, Débora? Lá em Palhoça, né? No município de Palhoça, onde ela nasceu. Eu estava fazendo uma semana de oração sobre o santuário. Não tinha PowerPoint na época, não tinha Prezi, muito menos, né? Eu fazia cartazes, eu sempre gostei de desenhar, eu fazia vários, cartolina mesmo,
cartolina, desenhava o santuário, né? Jabes ia se dar bem nessa época, deve ter usado isso também, né, como recurso, é artista, né? Olha aí, né? E aí fiz toda aquela série, desenhei tudo, pintei, e quando eu fui pregar, faltou luz. Que triste, né? Escuridão total. Aí eu falei, sem microfone, né? Falei, irmãos, não tinha celular com lanterna também, né? Irmãos, fiquem tranquilos, relaxem, que eu tenho tudo de memória. E eu vou seguir. Foi a minha melhor pregação sobre o santuário, no escuro. Foi uma experiência interessante. E outra foi em Brasília. Eu fui pregar na igreja de Águas Claras, sexta-noite, abertura de um congresso. Eu acho que era sobre criacionismo. Blackout. Tudo escuro. E os irmãos, e agora? Será que vamos cancelar? Eu falei, não, vamos tocar a programação aqui. E eu de novo, sem microfone, quase perdi a voz também, né? João Pastor Oliveiras ali. E falei, irmãos, pensa nas campais nos tempos de Ellen White. Eram milhares de pessoas ali reunidas, não tinha microfone, tá? E eles aguentavam. Ellen White mesma, né? Tudo bem, ela contava com uma ajuda especial, né? Porque ela tinha voz fraca, quando levantava para pregar, a voz ficava poderosa. Mas acho que o Tiago tinha que pregar no gogó mesmo, né? O Andrews, o Loughborough, todos os pioneiros ali pregavam sem microfone para milhares de pessoas. Então não vamos reclamar, não. Eu até queria que ficasse escurinho de novo aqui, né? Para lembrar desse momento, né? Mas a minha garganta agradece o microfone. Então, pensando num possível blackout que possa vir depois daqui, eu vou para a Bíblia, e só a Bíblia pode tirar, já tirou, né, a tela lá? Eu não vou mais usar agora o Prezi, e quero fazer uma reflexão sobre um capítulo de Crônicas, segundo Crônicas. Abra sua Bíblia lá. Eu gosto muito desse capítulo, porque aqui nós encontramos os passos dados por Josias para promover um reavivamento espiritual lá em Judá. E como o apóstolo Paulo diz em Romanos 15:4, que tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino, eu tenho certeza que as histórias bíblicas também estão lá para nos ensinar lições. Depois de um dia como esse, que foi maravilhoso, eu gostei pelo menos, né? Quantos gostaram? Foi bênção, né? É estudo avançado, profecia, né? A igreja precisa disso, né? Precisa lembrar disso. Nascemos assim e vamos até o fim. Como eu disse há pouco, né? Estudando profecias porque amamos aquele para quem as profecias apontam, que é Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos de fato é reavivamento e reforma, concordam? Até os estudos proféticos devem nos levar a pensar nisso. Precisamos de um reavivamento. Temos que sair daqui hoje, daqui a pouco, certos de que passamos por uma experiência espiritual com Deus, com o Espírito Santo, e que nós vamos sair daqui reavivados para prosseguir na missão. Quem sabe não vai ser com você que vai acontecer um fenômeno como aconteceu, né, na casa do pastor Oliveiros, da esposa, né? E de outros tantos, né? Eu poderia contar histórias aqui também maravilhosas. É só a gente se colocar na mão de Deus para ser o instrumento. E aí você não vai nem, a gente não tem nem como prever as coisas que vão acontecer. Me lembro que uma vez a gente estava numa igreja, pregando numa igreja lá em Santa Catarina, de férias. E férias dá para a gente alegria visitar as igrejas também e pregar. E aí, a saída, eu percebi que numa mesa, uma mesinha assim, na saída, tinha uma pilha assim de estudos bíblicos, um que eu ajudei a preparar, inclusive, que é o Resgate da Verdade. É um estudo bíblico mais apologético, um pouco mais aprofundado, né? Era um caderninho assim que a divisão sul-americana imprimiu, preparou. Eu vi aquela pilha e não tem mais à disposição impresso, só tem em PDF agora, né? Gratuito até, você pode procurar no Google lá, o Resgate da Verdade PDF você encontra, para estar com universitários, enfim. Aí eu pedi, eu posso levar alguns? Me senti, por algum motivo, eu tinha que levar alguns daqueles exemplares. Posso levar alguns? Pode, pastor. É seu mesmo, né? Aí levei, na mochila, pus na mochila. Quando estávamos na rodovia, voltando para Tatuí, a gente tivemos que parar por conta de um engarrafamento. Ficamos algumas horas parados. E aí notamos que no carro, imediatamente à nossa frente, havia um casal com, acho que eram cachorrinhos, né? Uma cachorrinha, um cachorrinho lá, né? E nós também somos cachorrentos, né? E aí começamos a conversar por causa do cachorrinho. Conversa vai, conversa vem. Nós descobrimos, né? Logo a gente começa a levar para o lado espiritual, é inevitável, né? Quem conhece Jesus não consegue deixar de falar dele. É automático, né? E tem que ser mesmo. E aí, o rapaz, né? O jovem ali,
esposo disse, olha, eu gosto muito de apologética. Entendi tudo. Eu falei, calma, agora eu entendi o que Deus fez. Eu fui lá no porta-malas, peguei um exemplar do estudo bíblico Resgata a Verdade e falei, eu senti no meu coração, né, Deus falou comigo que eu tinha que trazer isso aqui por algum motivo na viagem. E agora eu entendi por quê. E deixei com ele, trocamos contato. Uma vez em Curitiba nos reencontramos, né? Veja como as coisas acontecem, né? Então é só você estar sensível à voz do Espírito Santo e você vai ser usado por Deus, tá? Vamos lá, Josias, aqui no capítulo 34, no verso 3, diz assim: no 8º ano do reinado de Josias, sendo ele ainda moço, começou a buscar o Senhor Deus, o Deus de Davi, seu pai. Primeira coisa que eu acho bonita aqui, Josias nasceu na igreja. Josias era de uma linhagem de reis, né? Que em tese deveriam ser representantes de Deus aqui na terra também. Mas chega um momento na vida dele, ainda jovenzinho, que ele não se contentava em saber que Deus era o Deus de seu ancestral, ou Deus de seu pai, ou Deus de seu avô. Ele queria ter Deus para si mesmo. Eu não nasci como adventista, vocês aqui, vários talvez tenham nascido já, 2ª, 3ª, 4ª geração de adventistas. Mas a pergunta é, o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, é o seu Deus também? Você já buscou Deus por si mesmo? Foi o que Josias fez. Passou a buscar a Deus por si mesmo. Ele era bem novinho, tá? Aí, nos versos seguintes, a gente vê aqui que Josias detectou um problema grave lá em Judá: idolatria. E aí não basta você ser reavivado, você tem que se reformar também, né? Então ele quer reformar, ele quer reavivar o reino e reformar as coisas também. E ele simplesmente quebra as imagens de escultura e fundição que representavam deuses pagãos e estavam sendo cultuados ali, no meio do povo de Deus. Josias quebra tudo aquilo, reduz a pó. Hoje talvez alguns chamassem de intolerância religiosa, né? Mas Josias sabia que aquilo lá poderia levar o reino à perdição mesmo, né? Bem, aí passam-se os anos, no verso 8, é dito assim: no 18º ano de seu reinado, 10 anos depois, portanto, 10 anos depois de passar por um reavivamento espiritual, será que Josias enfraqueceu na fé? Será que Josias esfriou ou perdeu o primeiro amor? Infelizmente acontece com muitas pessoas, né? Elas são batizadas, naquele momento ela está ali empolgada com as coisas de Deus, aí vai passando o tempo, a rotina, a pessoa começa a descuidar da sua vida devocional e a vida espiritual enfraquece. Será que foi assim com Josias? Aqui é dito o seguinte, que havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azarias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor. Não, Josias não tinha mudado não. Ele ainda amava a obra de Deus. Amava o Deus da obra. E aqui eles começam, você conhece a história, a fazer uma reforma no templo, né? E aí fazem uma campanha, recoltam recursos, dinheiro contadinho, tudo com muita honestidade e correção. Isso aqui a gente vê no texto, né? E foi usado para a reforma do templo de Deus, da casa de Deus. E aí, mais adiante, no verso 14, diz assim: enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Quando eu chego nesse ponto, eu penso assim: o que as pessoas estão encontrando em nossas casas de culto? Ideias, mensagens meramente humanas, ou estão encontrando aqui a palavra de Deus? O livro da lei, a Bíblia sendo pregada, aberto, explicado, é algo para se pensar, né? Menos ideias humanas, mais palavra de Deus. Eles encontram na casa de Deus o livro da lei, Moisés. A Bíblia é disponível naquele momento, né? E aí o que acontece? Eles vão levar ao rei a notícia, né? Rei, encontramos o livro de Moisés ali. Interessante que o sacerdote lê para o rei o livro. Josias, no verso 19, é dito que quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou suas roupas, então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã,
a Abdom, filho de Mica, Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Note que Josias não relativiza. Eu vou escolher aquilo que me convém na palavra, e outras coisas talvez não sejam nem tão inspiradas assim. Não, Josias diz: temos que fazer tudo o que está na palavra de Deus. Tudo. E ele pede então aos seus servos que vão consultar, verso 22, a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na cidade baixa em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e aí ela passa a dar orientações para eles. Quem foi Hulda? O texto diz: uma profetisa. Irmãos, que coisa interessante esse texto nos traz. Nós temos a luz menor apontando para a luz maior. Quem é a luz menor aqui nesse texto? Hulda, uma profetisa, uma mulher. Deus não faz acepção de sexo no que diz respeito ao dom profético. A gente tem várias profetisas na Bíblia também, tanto quanto vários homens, né? Sacerdócio é outra coisa, dom de profecia, tanto faz. E aí Deus usa Hulda para orientá-los no que diz respeito a colocar em prática o que eles estavam lendo na Bíblia. É assim que funciona. A luz maior sempre será a palavra de Deus. A luz maior sempre será Jesus Cristo, que está aqui na palavra de Deus. E aí os profetas são luzes menores, que apontam para a luz maior, os profetas não canônicos. E aqui nós temos um texto muito bom para explicar esse conceito de profeta canônico e não canônico. Moisés, que tipo de profeta foi? Canônico, porque ele escreveu partes da Bíblia, o Pentateuco, alguns salmos, Jó. Moisés é canônico. Hulda, canônica ou não canônica? Não canônica, por quê? Não tem um livro de Hulda, segunda carta de Hulda, livro de Hulda aos fulanos, não tem. Então ela não é canônica, porque não escreveu partes da Bíblia. Mas eu pergunto, Hulda foi usada pelo Espírito Santo tanto quanto Moisés ou não? Sim, a inspiração é a mesma, mas como ela não escreveu Bíblia, nós temos que entender que ela estava apontando para a Bíblia como a revelação suprema de Deus. Mas é uma profetisa tão importante quanto quaisquer outros profetas ou profetisas. Luz menor, luz maior. Você percebeu o conceito? Não é exatamente o que nós cremos também em nosso tempo? É exatamente a mesma coisa, né? Nós cremos que Ellen White foi usada por Deus para ser uma orientação inspirada para a igreja, mas o principal propósito é apontar para onde? Bíblia, para a Bíblia Sagrada. É só você ler os livros dela, ela sempre dizia isso. A última vez, o último sermão que ela pregou numa reunião mundial da igreja, numa assembleia, ela levanta a Bíblia e diz: irmãos, recomendo-vos este livro. Se ela fosse uma falsa profetisa, não faria isso, porque esse livro desmascara os falsos profetas. Ela diria: leiam minhas obras e está tudo resolvido, né? Eu sou a voz de Deus. Nunca vemos esse tipo de postura por parte dela. Recomendo-vos este livro. E aí, eles colocam em prática os conselhos, e mais adiante, aqui no verso 31, acompanhem comigo, olha o que aconteceu lá em Judá. O rei se pôs em pé no seu lugar, e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com essa aliança. E os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Amém? A influência de um líder cheio do Espírito Santo. Josias, ele, naquele momento histórico pelo menos, Judá passa por um reavivamento espiritual. E note que a centralidade desse reavivamento estava na palavra e na obediência ao dom profético. Portanto, se nós, no século 21, como adventistas, quisermos concluir a obra que Deus nos incumbiu de levar avante, estudamos Apocalipse 10, né? O povo remanescente. Se nós quisermos concluir a obra que foi iniciada pelos nossos pioneiros,
precisamos desse Espírito aqui. Precisamos buscar a Deus por nós mesmos. O poder está lá naquele quarto que você fecha a porta atrás de você, se ajoelha, lê a Bíblia, ora, ali está o segredo do poder. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, o Deus dos seus pais, ou não, né, para quem não teve pais que seguiam o mesmo Deus, mas se você buscar a Deus de todo o seu coração, se você buscar reformar a sua vida, afastar de você tudo que te afasta de Deus, quebrar os ídolos, como ele fez, amar a obra de Deus. Josias, ele viu a igreja precisando de reparos, o templo, e ele promoveu essa obra. Aqui eu posso, quem sabe, entender que nós precisamos amar a obra de Deus. A igreja é perfeita? Não é, porque nós não somos perfeitos, nós fazemos parte da igreja. Mas eu nunca vou voltar minhas armas contra a igreja de Deus. Eu quero ser parte da solução, não do problema. Críticos já tem demais por aí. Mas eu pergunto, quantos construtores há por aí? Quantos reformadores há por aí? Ver o problema e criticar, ou arregaçar as mangas e trabalhar para resolver o problema? Qual é a postura que temos que ter na igreja? Josias nos dá um bom exemplo. Vamos resolver, vamos trabalhar juntos. E aí, além de tudo isso, dar ouvidos à voz profética, dos profetas canônicos e também dos não canônicos. Assim nós poderemos passar também pelo reavivamento espiritual que eles experimentaram nos tempos deles. É o que nós precisamos realmente. A Joyce vai cantar a última música agora. A gente não combinou, mas eu sei que ela escolheu. Aliás, o repertório de hoje está lindo demais, né? Uma música mais bonita que a outra, nos fazendo refletir. A música é uma pregação cantada. E não dá para terminar um evento como esse sem que a gente ofereça a vocês uma oportunidade de decisão, né? É o apelo. É o apelo. Mais um, sim, mais um, porque decisões a gente toma todos os dias. Eu me lembro quando eu era bem jovenzinho lá em Criciúma, quando o pastor, ainda não era batizado, um pastor da União Sul-Brasileira foi pregar num congresso de jovens, eu estava lá. E ele fez um apelo poderoso para quem queria se preparar para a volta de Jesus. Eu confesso a vocês que passaram, assim, eu tive vários tipos de receios, timidez, medo do que ia acontecer, o que significa me entregar totalmente. E eu estava ali resistindo, sentado naquela cadeira. Até que não consegui mais resistir à voz de Deus, me levantei e fui à frente. Foi a decisão mais importante que eu tomei. Pouco depois disso veio o meu batismo. Essa sim é a decisão mais importante. Amigos, queridos, Deus nesse momento chama vocês para tomar uma decisão também. Ah, mas eu já sou batizado. Ok, mas a decisão, você entendeu que nós falamos hoje sobre o povo de Deus no Apocalipse? A pergunta é, você quer continuar sendo parte do povo de Deus? Desse povo que vai, se Deus nos permitir, terminar a obra? Dessa geração que, se Deus nos permitir, verá Jesus voltar nas nuvens dos céus? Se você deseja fazer parte dessa missão final e continuar firme na fé, o meu convite é aquele de sempre, mas que é tão necessário, enquanto a Joyce canta. Se você quiser vir aqui mais perto do púlpito, né? Sinta-se à vontade. Agora é entre você e Deus. Não é uma decisão por emoção, uma decisão pela razão. Eu só gostaria de ver aqui na frente pessoas que realmente decidiram permanecer fiéis até o fim. E se deixarem usar por Deus para ser instrumento de salvação. Em algum momento, enquanto a Joyce canta, se você sentir de Deus esse desejo de tomar essa decisão, eu quero te convidar para vir aqui à frente. E nós vamos ter uma oração de reconsagração para encerrarmos esse dia tão abençoado. Joyce, que Deus te use mais uma vez. À noite tive um sonho encantador. Eu vi então Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar.
Então o sonho se alterou, não mais o som feliz de hosanas e louvores dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, ao sol faltava luz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. No alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosana nas alturas, hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgiu em esplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, tão pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam lá entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, tem dia de raiar, hosana nas alturas, hosana sem cessar, hosana nas alturas, hosana pra sempre, amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque foi uma jornada tão abençoada. Podemos aqui relembrar verdades que nos são tão preciosas. Podemos aqui reafirmar nossa fé de que Tu estás conduzindo Teu povo ao longo da história, de que tens um plano para esse povo remanescente e de que também há muitos filhos Teus precisando ouvir essas verdades profundas. Usa-nos como Teus instrumentos para alcançar essas pessoas como um dia também fomos alcançados. Que as palavras dessa música que a Joyce cantou aqui sejam realidade em nossa mente, nosso coração, porque queremos um dia estar na Tua presença cantando louvores ao Teu nome, reconhecendo a Tua grandeza e agradecendo pessoalmente a salvação em Cristo. Pai, continua abençoando esta igreja, este púlpito tão importante para a igreja no Brasil. Abençoa o pastor André Flores, a condução deste rebanho, a liderança.
Irmão Rossi também, que nos convidou e esteve também organizando as coisas. Abençoa a vida deles, dos líderes, que todos juntos, unidos, possam avançar e que essa igreja continue sendo uma luz, aqui onde tu a plantaste há tanto tempo. Agora vamos para nossas casas, alguns vão viajar como nós, que tu nos conduzas em segurança e que tudo que foi dito, pregado, proclamado aqui, permaneça firmemente gravado em nosso coração, em nossa mente. Entregamos nossa vida mais uma vez em tuas mãos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma feliz semana a todos. Deus abençoe todos.